Shalom a todos! Sintam-se mais uma vez muito bem-vindos ao Projeto Neemias, lendo e compreendendo a Bíblia todo dia. Estamos falando sobre a ceia do Senhor. O nosso texto base é Mateus, capítulo 26, do versículo 26 ao 30, o qual nós já lemos no vídeo anterior. Então, se você ainda não assistiu a esse vídeo, assista-o para que você possa entender a conclusão dessa mensagem. E paralelo a esse texto, o texto que nós vamos ler hoje para entendermos os 4 cálices contidos durante a ceia da celebração da Páscoa é o de Êxodo capítulo 6, versículos 6 e 7. Diz assim o texto: Portanto, dize aos filhos de Israel: Eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, e vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com juízos grandes. Versículo 7. E eu vos tomarei por meu povo, e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios. E eu gostaria de destacar com você 4 verbos presentes nesses 2 versículos. Versículo de número 6, o verbo tirarei, que em algumas versões vai aparecer como vos farei sair. Segundo verbo, livrarei, que em algumas versões vai aparecer como libertarei. Terceiro verbo, resgatarei. E o último verbo, que é o que vai aparecer no versículo 7, é o verbo tomarei. Qual a relação desses verbos com os 4 cálices que nós vamos conhecer os seus nomes daqui a pouco? Já já você vai entender. Bem, nós ocidentais celebramos a Páscoa de uma maneira muito diferente. Em Israel, até os dias de hoje, a Páscoa ela é celebrada para que eles comemorem o momento em que Deus libertou o povo de Israel da escravidão do Egito. E é claro que os judeus que já se converteram ao Senhor Jesus entendem que, por meio de Cristo, do seu sacrifício, nós fomos libertos também da escravidão do pecado. Então, a ceia, durante a Páscoa, lá em Israel, é uma tradição milenar se usar não um cálice, mas 4 cálices. Geralmente as famílias elas se reúnem com amigos e diante de cada pessoa sentada à mesa, colocam-se 4 cálices diante de cada pessoa que estiver ali à mesa sentada para celebrar esse momento importante da história de Israel. Então, quais os nomes desses cálices e por que 4? Bom, 4 cálices porque cada um deles está relacionado a cada um dos 4 verbos que nós acabamos de destacar no texto que nós lemos. Então, esses cálices são o cálice da santificação, que se refere ao verbo tirar ou em algumas versões vos farei sair. O cálice do livramento, que se refere ao verbo livrar, em algumas versões libertar. O cálice da redenção, que se refere ao verbo resgatar. E por último, o cálice do louvor, que se refere ao verbo tomar. Então, quando a família está reunida, celebrando a Páscoa, comendo, participando daquela ceia, à medida que esses verbos em Êxodo, capítulo 6, versículos 6 e 7, são citados, o cálice é tomado. Ou seja, quando eles citam o verbo tirar, eles tomam o cálice da santificação. Quando eles citam o verbo livrar ou libertar, eles tomam o cálice do livramento. Quando eles citam o verbo tomar, eles tomam o cálice do louvor. E por último, depois da ceia, somente depois de cearem, é que eles tomam
o cálice da redenção. Então, durante toda a Páscoa, durante toda aquela refeição, todas aquelas pessoas, as famílias, os amigos, como também Jesus e os seus discípulos, eles vão lembrando desse momento histórico. E aí eles celebram a Páscoa dessa forma, lembrando desse momento crucial da história do povo de Deus. E por que o cálice da redenção é o cálice que é tomado por último? Jesus tomou esses 4 cálices? Sim, Jesus era judeu, então ele jamais fugiria dessa tradição milenar que ocorre até os dias de hoje. Quando nós lemos Lucas capítulo 22, do versículo 17 ao versículo 20, que é o momento que relata também o momento em que Jesus levanta o cálice erguido por Jesus é o cálice da redenção. E por que o cálice da redenção é erguido por Jesus nesse texto? Porque é o cálice que fala da remissão dos pecados. Jesus redimiria os nossos pecados. Jesus resgataria a humanidade através do seu sangue, através de um alto preço. Veja que cada cálice se refere a uma ação de Deus para nos livrar, para nos tirar da escravidão do domínio do pecado. Veja, o cálice da santificação está relacionado ao verbo tirar, quando Deus nos tirou do mundo. O cálice do livramento é o cálice que se refere ao momento em que Deus nos livra ou nos liberta desse domínio do pecado que nos escraviza a todo momento. O cálice da redenção aponta para o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. O cálice do louvor é o momento em que nós adoramos a Deus, que nós o celebramos por tão grande livramento, por nos dar uma nova identidade agora de filhos de Deus em sua presença. Porém, quando nós lemos Levítico capítulo 27, nós entendemos que toda pessoa que tinha a intenção de redimir ou resgatar o outro era a pessoa que pagava o preço. E por isso que sem Cristo não há redenção, sem Cristo não há remissão de pecados, porque somente por Ele e por meio dele e através do seu sacrifício, através do seu sangue vertido na cruz, é que nós alcançamos tamanha salvação e remissão dos pecados. É através desse sacrifício de Cristo que nós fomos reconectados com Deus, que nós tivemos acesso à nova aliança, ao Novo Testamento. Portanto, Jesus ele finaliza a tomada do cálice da redenção quando ele derrama o seu sangue na cruz do Calvário. Quando esse sangue é derramado na cruz do Calvário, Jesus está pagando esse acordo de nos redimir. E foi uma atitude voluntária, foi uma atitude que Jesus fez para nos resgatar da escravidão do pecado e nos trazer para a presença do Pai. Por isso, depois de cear com seus discípulos, Jesus ele vai para o Monte das Oliveiras. Porém, antes de ir para o Monte das Oliveiras, era tradição eles cantarem um hino que está baseado em Salmos 115 e também em Salmos 118, chamado de, em hebraico, de Halel da Páscoa, ou louvor da Páscoa. E depois de cear, eles cantam esse louvor e em seguida eles vão em direção ao Monte das Oliveiras. No próximo vídeo, nós falaremos o momento em que Jesus ele vai falar da dispersão dos seus discípulos depois que ele vai ser entregue e martirizado. Pedro vai negá-lo 3 vezes. Nós vamos entender o significado do número 3 também nesse texto, entre outros aspectos importantes que nos esclarece muito esse texto importantíssimo das Escrituras. Que Deus te abençoe.